Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda no meu canal. Eu sou a professora Helena Freitas e hoje eu vou tratar de uma dúvida constante que eu deparo nos grupos de WhatsApp. Registrei a igreja e agora o que fazer? Você também tem essa dúvida? Se sim, fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar. Mas antes de eu iniciar sobre o nosso tema proposto, quero te convidar, se você ainda não é inscrito nesse canal, que se inscreva, ative o sininho para você receber notificação dos demais vídeos que eu vou postar e também compartilhe esse link com aquela pessoa que tem dúvida nesse assunto. Agora, sem muita enrolação, vamos tratar do nosso tema proposto. Essa foi a pergunta que eu tirei nos grupos para que a gente possa desenvolver esse vídeo. Eu acabei de registrar uma igreja. Saiu o CNPJ no dia 14 de 1 de 2022. Poderiam me informar quais obrigações que eu tenho que informar agora? Então, essa pergunta eu tirei do grupo para que eu possa desenvolver esse vídeo. Eu achei melhor assim que eu vou responder dúvida de outras pessoas. Sabemos, né, que quando a igreja é constituída, ela precisa de ter contabilidade. A contabilidade de uma igreja ela deve ser feita para cumprir a legislação fiscal. Embora existam rumores que as igrejas elas não pagam imposto, elas também não precisam declarar nada. Isso é um mito, isso não é verdade, pois as entidades sem fins lucrativos elas precisam prestar contas. As igrejas e centros religiosos de qualquer denominação devem cumprir as obrigações acessórias. Isso inclui manter a contabilidade organizada e com base nas normas brasileiras da contabilidade. A Constituição Brasileira Federal, ela prevê imunidade de tributos para as igrejas e demais centros religiosos. No entanto, isso não livra os dirigentes de apresentar suas obrigações, como, por exemplo, a DCTF, a RAIS, a GFIP, entre outras obrigações que nós vamos estudar mais à frente. Essas obrigações acessórias que precisam ser apresentadas pela instituição religiosa, pois a mesma está livre somente de apresentar as obrigações principais, segundo o artigo 113 do Código Tributário Nacional. Portanto, todos os meses a contabilidade de uma igreja deve ser feita. Para isso, os dirigentes desses templos devem enviar ao contador toda a movimentação financeira e informações trabalhistas para que sejam registradas em livros obrigatórios. Diante disso, o contador fará cálculos de taxa, elaboração de livros, demonstrações contábeis e a entrega das obrigações acessórias, tanto na área fiscal, contábil e trabalhista. Desde 1º de janeiro de 2012, entrou em vigência a NBC ITG 2002, que trata sobre as entidades sem finalidade de lucros, aprovada pela resolução do Conselho Federal da Contabilidade. Essa interpretação estabelece critérios e procedimentos específicos de avaliação de reconhecimento das transações e variações patrimoniais, de estruturações das demonstrações contábeis e as informações mínimas a ser divulgadas em notas explicativas de entidades sem finalidade de lucro. Aqui a gente percebe a importância de ter a contabilidade de acordo com a ITG 2002. Se você não conhece essa ITG, eu sugiro que você faça uma leitura, porque ela vai te ajudar a elaborar todo o procedimento da contabilidade de uma entidade religiosa. Isso inclui as imunes e isentas. Então, se você não conhece a ITG 2002, eu sugiro que você faça uma leitura com critérios, que vai te ajudar muito a entender esse nicho aí sobre a importância da contabilidade eclesiástica. Vamos entender agora o que são obrigações acessórias. Como especificado anteriormente, a contabilidade de igreja ela envolve a entrega de obrigações acessórias. Na contabilidade, existem dois tipos de obrigações que as empresas devem cumprir diante a legislação. São elas as obrigações principais e obrigações acessórias. A obrigação principal é tudo aquilo que o empresário deve pagar, são os tributos, multas e tudo que surge como ocorrência do fato gerador.
No caso das contabilidades de igreja, não é necessário se preocupar com a obrigação principal, mas sim com a obrigação acessória. Esta é uma obrigação por força da lei que deve ser cumprida. Por exemplo, escrituração de operações, registros em livros fiscais e apuração do saldo devedor e credor. Independente se a instituição deve cumprir a obrigação principal, ela é obrigada a cumprir a obrigação acessória. Este é o caso das igrejas e demais templos religiosos. As obrigações acessórias são ECF, ECD, DCTF, DIF, e também as obrigações trabalhistas como RAIS, GFIP e demais, como nós vamos ver mais adiante do nosso material. Aqui eu quero que vocês entendam a diferença de obrigação principal e obrigação acessória. E a organização religiosa, ela tem essa obrigatoriedade. Além disso, as igrejas também precisam recolher o IR de locação do imóvel quando o locatário for uma pessoa física de cada pagamento efetuado. Com relação ao INSS, os templos religiosos também são obrigados a descontar do funcionário ou do prestador de serviço, o INSS, o IR, a recolher em nome do beneficiário. Também aqui tem o imposto de renda retido na fonte sob a prebenda do ministro religioso, se for o caso, né, de acordo com a tabela do imposto de renda. Então, ou seja, embora as igrejas sejam isentas do imposto de renda ou alguns tributos, elas possuem obrigações a cumprir. Por isso, precisa de uma contabilidade especializada, uma contabilidade que possa te dar todo o suporte para que ela venha estar assegurada e não receber multa do fisco. Pois a ausência de alguma obrigação acessória que ela tem obrigatoriedade de enviar, isso vai acarretar multas sob envio em atraso. Ou até mesmo a igreja ela não conseguir emitir sua CND. E hoje em dia não poderia ser comum, mas constantemente a gente encontra as igrejas na condição de inapta, isto mesmo. Por quê? Porque ela não está tendo a sua contabilidade em dia e com isso ela não está fazendo as obrigações, ela não tem o suporte de um profissional contábil. E isso faz com que a igreja fique vulnerável. E se ela não se legalizar, o fisco pode até baixar esse CNPJ por omissão de contumaz. Isso é muito sério. Então, nasceu uma igreja, registrou, ela precisa te ter aí, ela precisa ser acompanhada por um profissional contábil, um profissional que tem o serviço a oferecer e sabe dos riscos que essa igreja corre sem ter a contabilidade. A igreja ela tem a imunidade de acordo, né, com o artigo 150 da Constituição. Ela tem imunidade sobre os impostos, né, federal, estaduais e municipais, conforme, né, a lei. Ela tem a imunidade sobre a sua renda e proventos de qualquer natureza, ICMS. Também ela tem imunidade sobre o IPTU, o IPI, o IPVA, entre outros. Mas eu quero destacar 2 impostos, eu coloquei eles em vermelho, por quê? O IPTU, quando o imóvel é da organização religiosa, ela tem direito à sua imunidade, mas a imunidade só vai alcançar o imposto. Embutido, né, junto com o IPTU, vem a guia unificada junto com a taxa da coleta de lixo. E a coleta, a igreja ela é obrigada a pagar. Agora, se a igreja ela não tem seu patrimônio próprio, ela alugou uma loja para ocorrer os cultos, o que ela precisa fazer? Ela precisa ver se a prefeitura onde ela funciona concede essa isenção, entenderam? Imunidade quando o imóvel é da igreja, porque a imunidade é constitucional. Agora, quando é locação, aí já é um benefício da prefeitura. Então, a isenção, o ente ele pode conceder e pode tirar. E nessa situação da igreja, quando ela é alugada, ela precisa verificar a lei municipal para ver se, né, vai ter esse incentivo, se vai dar essa isenção ou não. Caso dê isenção, é do mesmo jeito, só sobre
o IPTU. A taxa, a organização religiosa vai ter que arcar com esses valores. E o mesmo caso acontece pelo IPVA. A igreja, quando compra um carro, ela tem a imunidade sobre o IPVA, mas ela não tem a imunidade sobre as taxas. Então, deve ficar muito atento sobre essas situações, porque senão, às vezes, compra um carro pela igreja e fica tranquilo, de repente para aí numa blitz e o carro é apreendido porque tem várias taxas em aberto. Porque às vezes eles só vão olhar ou passar para o contador essa situação quando a situação já está bem crítica. Vamos continuar com o nosso tema, né? Nós estamos falando das obrigações acessórias. Então aqui vou falar algumas principais obrigações. Temos que enviar a RAIS todo ano, isto mesmo. A igreja, as organizações religiosas, elas estão inseridas no terceiro grupo. Eu estou gravando essa aula no dia 30 de janeiro de 2022 e a gente precisa enviar a RAIS do ano de 2021. Mesmo se a igreja não tem funcionário, ela precisa enviar a RAIS sem movimento. Então, corre aí, vamos nos organizar nossa agenda. Também precisa enviar a GFIP. A GFIP, antes da entrada da DCTF Web, a gente precisava enviar a GFIP de abertura, janeiro 13º. Porém, com a entrada da DCTF Web, as organizações religiosas que forem abertas a partir do mês 10 de 2021, elas só precisam enviar a GFIP de abertura daquela organização. Por que isso? Para que os dados dessa organização religiosa estejam inseridos nos dados da Caixa Econômica quando aquela organização precisar de uma certidão negativa que é informada pela Caixa, já tem as informações lá. Então, ou seja, antes da obrigatoriedade da DCTF, a gente envia janeiro, 13º e abertura. Por que eu estou frisando isso? Porque muitas igrejas estão irregular. Então, muitas das vezes, o profissional contábil vai ter que arrumar o passado. Vai chegar constantemente em seu escritório igrejas na condição de inapta. A Receita, né, ela pega os últimos 5 anos sem emitir obrigação, então você precisa arrumar a casa. O E-Social, as organizações religiosas são obrigadas a enviar. Aí está surgindo muita dúvida. A igreja não tem funcionário, mas o pastor, ele tem prebenda, então precisa enviar mensal. O fato de ter a prebenda do pastor, agora o fisco vai acompanhar. Porque antes a gente só informava a prebenda na DIF, né? Mas agora ele vai acompanhar o recebimento desses ministros de confissão religiosa constantemente. Agora é mensal. Mesmo que a organização religiosa não tenha funcionário, precisa enviar o E-Social quando há prebenda, mensal. Não há prebenda, só mesmo quando foi obrigado, em janeiro de cada ano. DCTF Web, na mesma modalidade. As organizações sem movimento, sem o fato gerador, envia-se quando surgiu, né, na obrigatoriedade dessa obrigação, DCTF Web, mas se ficar sem movimento, janeiro, em via de regra, tem que enviar janeiro. Então, se não houve retenção do INSS nem na nota de prestação e nem na tomadora de serviços, nesse caso não teve fato gerador. Então, você envia janeiro, até nesse momento. Mas continue acompanhando a legislação que ela estamos ainda adequando, né? Muita coisa pode mudar, mas essa é a nossa regrinha. E o que eu aconselho vocês é leia manual. Cada uma dessas obrigações, ela tem os manuais que vão destruir, bacana. A FD Reinf também é obrigada a enviar, certo? Envia quando não tem, né, a movimento, não tem o fato gerador, envia-se na obrigação e também em janeiro. O que eu falo na obrigação? Quando se tornou obrigatório, envia sem movimento e depois não envia mais. E todo mês de janeiro você deve enviar essa obrigação por via de regra. A DCTF, ela é mensal quando tem movimento, né? Quando tem o fato gerador, tem a retenção do imposto de renda, tanto na prebenda quanto no aluguel, ou se tiver
contribuições, se tiver funcionário, então tem que enviar mensal. Não tem funcionário, só o pastor, não tem retenção de imposto de renda, nem no aluguel, nem na prebenda, ela deve ser enviada no mês de janeiro, sem movimento. Tome muito cuidado com isso, porque existem pessoas que induzem outras a mandar na condição de nativa quando pega essas organizações religiosas inaptas. Isso é muito perigoso, porque às vezes a igreja ela tem culto, né? Ela tem conta bancária, o pastor está recebendo sua prebenda, porém ele foi irresponsável porque não procurou um profissional contábil. Aí agora a situação dele está na condição de inapta. O que acontece? Tem profissional que coloca, né, a igreja na condição de inapta para fugir de multas altas e de outras obrigações. Mas eu não aconselho fazer isso. Por quê? Se cair na malha, a responsabilidade é do profissional, do contador. Então não é justo você fazer isso com você. Você assumir responsabilidades que não é sua. Uma coisa é o presidente, o fundador daquela organização religiosa, ele constituiu uma igreja, mas ele não procurou mais um contador para auxiliar. Então isso é uma responsabilidade dele assumir. As multas é dele, não de você que foi contratado. Não faça isso para ajudar, que você vai trazer no futuro, você vai trazer algumas dores de cabeça e responsabilidades. Porque se cair na malha, você que é responsável, pois você é o profissional. Então, nunca faça uma DCTF inativa com uma igreja que tem operação financeira, tem operações operacionais, ou seja, paga água, luz, aluguel, paga plano de saúde, paga até aluguel às vezes para o ministro, né, de confissão religiosa, que tem igreja que dispõe, né, de moradia, paga plano dentário, um monte de coisa no CNPJ, a igreja está aberta, mas porque não cuidou, aí agora o profissional acha interessante colocar inativa para reduzir multas, mas se cair na malha, olha para você ver, você vai ser autuado, porque o pastor não entende nada, vai falar que não tem nada a ver, que não te autorizou. Então, ou seja, faz do jeito que tem que ser feito. A igreja estava fechada, não tinha nenhuma movimentação operacional, financeira, ok, então é inativa. Mas se teve, ainda que seja um culto, não é inativa, é sem movimento. Então fica essa dica, anota aí no seu caderno. Sem movimento é quando não tem o fato gerador. Inativa, quando realmente não tem nenhuma movimentação. Não entrou nenhum real de dízimo, não tem pagamento de IPTU, não tem pagamento de nada, nada. Aí sim se torna uma DCTF inativa. DIF, a DIF a gente tem que fazer em quais situações, Hildelena? Eu tenho um vídeo no meu canal que eu explico detalhadamente em qual situação, mas aqui eu vou fazer um resumo. É interessante você transmitir a DIF quando o ministro de confissão religiosa recebe uma prebenda acima de 6.000 anos. Por quê? O manual menciona que o contribuinte individual que receber acima de 6.000, ele é obrigado a transmitir. Então, como o ministro, ele tem ali o código, né, para contribuir com o INSS vinculado ao contribuinte individual, porém tem o CBO dele, como ministro de confissão, eu prefiro enviar. Se a igreja recebe por máquina de cartão, então você tem a obrigação de enviar. Se paga imposto de renda, tanto em aluguel quanto em prebenda, é obrigado a enviar. Existem outras informações, por isso que eu sugiro fazer a leitura de cada manual para que vocês possam entender. Outra obrigação que as organizações religiosas são obrigadas a enviar é FD contribuições, mas tem algumas regrinhas, sugiro que leia o manual. As pessoas jurídicas imunes ou isentas do IRPJ ficarão obrigadas à apresentação da FD contribuições a partir do mês em que o limite fixado for ultrapassado, permanecendo sujeito a essa obrigação em relação aos meses seguintes do ano calendário. Então, aqui só é obrigado em caso, né, que ultrapassar, de acordo com o que a gente está mencionando aqui. Então, se ultrapassar, ela é obrigada, senão ela fica desobrigada. A ECF
ela tem a obrigação de enviar. Muitas pessoas confundem essa situação, né? Às vezes da DCTF ser sem movimento, achar que não precisa mandar nada na ECF. A ECF é o momento que nós vamos informar tudo que entrou, tudo que saiu, o que pagou dos ministros de confissão religiosas na ECF. Então, ela não tem vínculo com a DCTF. A DCTF sem movimento é porque não houve o fato gerador, a retenção dos impostos e algumas taxas. Agora, na ECF, nós vamos informar a movimentação. Também tem a ECD, que tem a obrigatoriedade, né, acima de 4 milhões, abaixo é facultativo. A gente também precisa de fazer o livro diário, o livro ração, o livro de inventários de bens. Se você achar melhor optar em trocar, né, a ECD pelos registros do livro, é facultativo, também pode. Então eu espero, né, que essas dicas te ajudem. Se você está iniciando nesse nicho, seja bem-vindo. E se você tiver interesse, né, de adquirir esse material, acesse o nosso grupo no Telegram, que eu vou deixar lá esse material disponível. O link do Telegram está aqui. Se você ainda não é inscrito, se inscreva. E se essas dicas que eu trouxe aqui contribuiu com o seu crescimento, comenta aqui nos vídeos. Eu quero saber se as aulinhas que eu trago aqui, ela está ajudando você no seu desenvolvimento profissional. Então, gratidão, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo.